Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao nosso webinar. Hoje um webinar um pouco diferente do que a gente costuma fazer, um webinar em apoio à campanha do Julho Laranja. Então a gente resolveu nesse mês, que é tão especial, não é, nosso julho, que a gente fala tanto sobre a prevenção, a abordagem precoce, os benefícios que tem as intervenções, né, o cuidado precoce no sorriso das crianças. A gente resolveu fazer, então, um webinar também especial nessa temática. Eu, a Soraya e a Ivana estamos hoje aqui com vocês. Eu vou iniciar, depois a Ivana vai também falar e vai mostrar um caso clínico dela, depois entra a Soraya, para a gente finalizar esse webinar laranja, esse webinar diferente aqui hoje da Timon. Então, cuidados precoces, sorrisos para toda a vida, né? Então, até que ponto é importante a gente fazer essas intervenções e quais são os benefícios que nós podemos conseguir fazendo os tratamentos dos nossos pequenos, utilizando os alinhadores ortodônticos. Então, hoje nós vamos falar especificamente sobre a abordagem clínica da ortodontia, a ortodontia interceptadora com alinhadores. Meu nome é Elaine Takehara, já tive com vocês em outras oportunidades, sou ortodontista, tenho meu consultório aqui em São Paulo e trabalho na Timoan também na parte de consultoria e cursos. Lembrando vocês sempre que os nossos webinars, o link deles está sempre disponível ali na nossa rede social e vocês também recebem isso via e-mail, quem tem um cadastro na Timoan, para vocês lembrarem das datas dos nossos webinários gratuitos. Hoje, como nós falamos, é um webinar diferente, que a gente tem essa temática do Julho Laranja, e a gente vai fazer a apresentação de uma associação chamada Gratos, que nós, pela Abralo Digital, já estamos apoiando também durante esse mês todo, né, solicitando doações, pedindo as contribuições, e eu deixo aqui para vocês, então, a apresentação dessa associação, que trata, sob coordenação do Dr. Henrique Prete, que é um ortodontista de Minas Gerais, trata bebês que nasceram com fendas lábio-palatais com tecnologia 3D e alinhadores, fazendo a remodelação do rebordo alveolar, tá? Então, é um tratamento muito bonito que ele faz nos primeiros meses de vida dos bebês, antes dos bebês irem à cirurgia, então ele possibilita que a recuperação e a cirurgia tenham melhores resultados. Então, é um projeto muito bonito, que a Associação Gratos apoia, então esse ano também aqui na Timoan nós estamos apoiando, e pedindo a quem puder, entrem no site associaçãogratos.org, conheçam o projeto NAM e contribuam se for algo que vocês acham interessante, tá? Tem os dados deles, tem dados para vocês fazerem doações mensais, para ajudarem ocasionalmente, então fiquem à vontade aí, que com certeza toda ajuda para eles também é muito bem-vinda. Bom, vamos entrar na nossa temática, então, falando sobre a ortodontia interceptadora. Quando nós pensamos, né, na ortodontia interceptadora, a gente sempre tem existe um contrassenso, né, uma grande controvérsia sobre o que deve ser feito e o que pode ser feito, né? Nós temos que pensar, todo mundo sempre fala, será que é interessante tratar precocemente? Eu preciso fazer isso agora ou eu devo fazer depois? Será que se eu fizer isso agora, eu vou estar melhorando ou eu vou estar só me aproveitando de uma situação que não vai ter um benefício real e eu poderia ter isso mais tarde? Então, sempre que nós falamos da interceptadora, na literatura não existe, né, um ponto comum, não existe algo que é fato, que você tem certeza, né, que é o melhor momento, mas existem alguns pontos de pensamento que a gente pode decidir se realmente o nosso tratamento nessa fase interceptadora, ele é primordial e importante. Então, o primeiro conceito é pensarmos o que deve ser feito e o que pode ser feito. Nem sempre o que pode ser feito, ele é necessário nessa primeira etapa, né? Mas há algumas maloclusões, algumas correções que nós precisamos intervir precocemente para que tudo corra bem, evolua bem nas fases seguintes da troca de dentição.
Então, o primeiro ponto que a gente vê, né, quando a gente lê um pouquinho no livro do Profit, Fields e Sarver, eles falam muito sobre o foco no que deve ser feito e num tratamento óbvio, tá? O que seria o tratamento óbvio? É você pegar aquele problema que você olha aquele paciente em crescimento, aquela criança, e parece óbvio que tem que ser corrigido, né? Então, o tratamento óbvio, ele leva nesse ponto. A gente vai fazer as coisas objetivamente. O outro ponto é que o tratamento, ele deve ir de encontro às necessidades do paciente. Então, nós devemos considerar a queixa principal. Hoje nós falamos muito sobre a questão social, né? Então, hoje, o bullying, né? A criança ter emocionalmente uma insegurança em relação àquela situação que tem, o sorriso, um dente, uma posição, tudo isso deve ser considerado também hoje, e isso entra como uma necessidade, entra na nossa queixa principal, entra como uma prioridade no que deve ser feito. Então, é muito importante que a gente observe também essa questão social, né, da criança, da sociabilização. E o outro ponto é que todos os objetivos de tratamento, eles devem ser claramente compreendidos pelos pais e responsáveis, porque se você está fazendo um tratamento com um foco no que deve ser feito, né? Se você está atendendo uma queixa principal, é muito importante que os responsáveis estejam aderidos a esse seu objetivo, mesmo que sejam resultados parciais para um momento de dentição mista, para um paciente em crescimento. Então, isso é muito importante também nessa fase da nossa ortodontia interceptadora. Tá? Então, quando nós pensamos no que deve ser feito, existem vários problemas que nós podemos e devemos corrigir nessa fase, né? Os que chamam mais atenção e a gente trata com muita frequência com a ortodontia interceptadora é a falta de espaço para vir, né, os dentes permanentes, o desalinhamento dentário, que muitas vezes a gente comenta que existe a fase do patinho feio, existe ali uma questão estética que é fisiológica, mas aquilo promove na criança uma necessidade social de correção, e isso também deve ser considerado. A mordida cruzada anterior, que causa injúrias ao periodonto, por exemplo, né, ou até o próprio dente com traumas. A mordida cruzada posterior, por inúmeras razões, até interferência em crescimento esquelético, assimetrias faciais, né, questões musculares, desequilíbrios musculares, função de língua, discrepância de bases ósseas, que a gente tem que intervir, nós sabemos, antes do surto de crescimento puberal, e a recuperação de espaço, em casos de agenesias, em casos de erupções ectópicas, são várias essas situações que nós tratamos com frequência em ortodontia interceptadora e que nós também devemos intervir com alinhadores. Hoje, especificamente, nós vamos, então, mostrar para vocês 3 casos clínicos, tá? Então, o primeiro eu vou mostrar um caso clínico de uma mordida cruzada anterior em um paciente em crescimento. Depois a Ivana vai mostrar para vocês um caso de discrepância de bases ósseas e como ela tratou isso com o alinhador nessa fase interceptadora. E depois a Soraya mostra um caso sobre recuperação de espaço. E a gente consegue ilustrar para vocês algumas situações clínicas que esse tratamento interceptador, ele deve acontecer, esse cuidado precoce, ele deve acontecer. Tá bom? Então, primeiro, uma mordida cruzada anterior. Eu entro com vocês, um paciente de 9 anos, dentição mista. Ele tem uma mordida cruzada que é dentária, porque o padrão esquelético dele é harmônico, ele tem um bom padrão de crescimento. E pela cefalometria, nós vimos o incisivo inferior vestibularizado e o incisivo superior, apesar de ter uma boa inclinação, ele tinha uma retrusão na base óssea, tá? E o que causava isso? Causava uma mobilidade acentuada do incisivo cruzado inferior, além da injúria do periodonto. Vocês vão ver ali na imagem que nós tínhamos até assim a aparência, né, a sombra da raiz já na vestibular aqui da região dento-alveolar inferior, tá? Então, aqui o elemento cruzado 1.1 e o 2.1 em topo, né, mas o 1.1 cruzado até com uma sobremordida negativa. Questão transversa, né, não tinha grandes problemas, né, ele não era um paciente que tinha uma mordida cruzada posterior nem arcos atrésicos, até
sobra de espaços na região anterior. Esse dente aqui que nós vemos, uma mobilidade acentuada, o 4.1, o paciente, quando ele mordia, ele fazia força, o dente chegava até aí mais para frente e a mordida assentava mais, aqui ele tocava, né? A gente tem aquele reflexo, né, da nossa percepção de quando toca, ele tende a não forçar, mas à noite o paciente apertava e esse dente ia mais para frente, então vocês veem aqui na região vestibular até, né, a marca das raízes, tá? O desalinhamento dentário, que era esse dente cruzado, 1.1 lingualizado, e então a necessidade aqui de fazer um tratamento objetivo, né, que deve ser feito, descruzamento nessa etapa precoce, para não ter injúrias dentárias e nem também alterar o crescimento esquelético, porque essa maxila, ela pode ficar sendo presa pela mandíbula por essa posição. Tá? Então, aqui a gente via, né, bem claro a questão do periodonto e o cruzamento anterior. Radiografias não mostrava nenhuma anomalia, lógico que a tele lateral, né, mostrava a posição do cruzamento, e a gente via o incisivo inferior ali, cefalometricamente vestibularizado. Então, aqui as medidas, né, uma boa harmonia de bases ósseas pela NB e os incisivos com medidas cefalométricas um pouco alteradas. Então, quando esse caso chegou, o que a gente vai pensar? A gente tem que ter o foco no que deve ser feito. Pode ser que hajam outros problemas ali que futuramente ele vai precisar ou não de intervenção, mas nesse momento, o que eu precisava era descruzar aqueles incisivos ali que estavam nessa condição de injúria, tá? Então, ao descruzamento, depois eu coloquei até um attachment no incisivo para fazer uma leve extrusão no 2.1, para que a gente pudesse ter um travamento daquela oclusão, né? Então, alinhamento e nivelamento superiores sendo protruídos na base óssea, porque pela cefalometria eles estavam retruídos, e promovendo esse descruzamento, tá? Então, na vista oclusal, olha, pouca necessidade de ganho transverso, então só uma melhor harmonia no formato do arco, e os dentes superiores sendo protruídos e os inferiores sendo lingualizados. Ali, então, quando a gente vê, né, sempre uma situação frequente quando nós temos esse cruzamento, nós pensamos sobre a colisão durante o tratamento. Então, a necessidade, né, de você fazer a desoclusão para que esse dente ele passe um pelo outro. Será que é necessário fazer alguma coisa? Né? Vocês viram ali no CleanCheck que nós colocamos até alguns attachments, tinha aqui uma questão do estagiamento, nada diferente, tá? Era um movimento simultâneo. E aí eu vou mostrar para vocês o que aconteceu. Nesse caso, eu fiquei com receio e coloquei os bite ramps em canino. Se vocês notarem aqui, ó, eu coloquei um bite ramp na palatina do canino, justamente para tentar evitar essa colisão. E nós aprovamos dessa forma. E olha só, o dia que chegou o primeiro alinhador, como foi que o paciente vestiu esse alinhador. Então, imediatamente, né, na colocação do alinhador número 1, ainda até sem os attachments, ele tinha perdido já um dos incisivos descidos, né, o lateral inferior direito, e a gente já via a desoclusão promovida pela espessura do alinhador na oclusal dos posteriores, tá? O que nos traz muita tranquilidade para tratar esse caso com alinhadores. Imagine se a gente estivesse fazendo uma mecânica convencional, nós teríamos que promover uma desoclusão com o plano posterior, e aí talvez trabalhar com molas, né? Dessa forma, apenas com os alinhadores, nós conseguimos ao mesmo tempo fazer a desoclusão e programar os movimentos dentários em movimentos controlados, que nós conseguimos fazer uma protrusão em corpo e aqui controlar, querendo só uma lingualização dos inferiores, tá? No estágio número 12, olha só como ele vestiu os alinhadores, o paciente numa fase de dentição mista, já fazendo troca dos laterais superiores também, o lateral inferior erupcionando, entrando ali na guia que ele tinha, né, indo na direção ainda correta, e nós já com os incisivos descruzados, e olha que bonita a gengiva do incisivo inferior,
né? A gente já não vê mais a marca daquelas raízes dos incisivos inferiores sendo pressionadas na vestibular, tá? Então, em 12 alinhadores, esse é o resultado que a gente já tem. Em 3 meses de tratamento, vem o descruzamento, e aí nós vamos começar a atuar na extrusão do incisivo, tá? Então, aqui, ó, já com descruzamento, já tem, né, o trespasse positivo, tá? E aí, o que a gente precisa ainda é trabalhar com um pouco mais de folga nesse trespasse horizontal e também o travamento do trespasse vertical. Então, no ClinCheck, o que nós temos no estágio número 12 e clinicamente o que nós vemos no estágio número 12, muito parecido, uma alta previsibilidade, né, o que dá para a gente aí uma tranquilidade em manipular e manusear esse caso, tá? Então, em 3 meses de tratamento, situação inicial e situação do caso em progresso. E aí, o que nós temos mais até o estágio 24, eu estou no estágio 12, mas eu achei um caso super legal para a gente ilustrar que ele já descruzou. Se a gente estivesse num tratamento interceptador sem os alinhadores, sem saber o que vem pela frente, é um tratamento que você vai pensar só numa pequena sobrecorreção, e é isso que o meu alinhador vai fazer, ó. Ele vem aqui da posição do branco para o azul, eu ainda vou projetar um pouco os incisivos superiores, né, e instruir levemente esse 2.1 só para nivelar com o 1.1. Tá? Então, inicial e o final que foi projetado para essa fase de tratamento, tratando ele com Invisalign First. Então, o que é importante? É muito importante corrigir isso no plano sagital, com certeza. Né? Quando nós pensamos, né, eu preciso fazer o descruzamento desse dente. E no vertical também, porque ele tinha uma mordida cruzada e uma sobremordida também nesses dentes cruzada. E é necessário sobrecorrigir nesse plano, né, horizontal? Sim, é importante, porque se ele estava cruzado, eu não posso só deixar em topo, eu preciso sobrecorrigir nesse plano horizontal. Mas no plano vertical, é preciso, será, sobrecorrigir no ClinCheck? Nesse caso, a gente vai observar o estágio de formação radicular, e se vocês perceberem, esses 2 incisivos, eles ainda têm potencial de erupção, então não é necessário que a gente faça um setup colocando attachments de extrusão e puxando esses dentes, porque eles têm potencial natural de erupção. Então, se você dá condição para que eles erupcionem mais, resolvendo esse descruzamento, muitas vezes nem é necessário sobrecorrigir no plano vertical. Tá? E a contenção, será que é necessário? Então, a hora que eu finalizar essa fase, né, desses alinhadores, talvez eu nem precise de uma contenção, de um aparelho de contenção, porque a própria oclusão do paciente, ela já vai estar ali fazendo uma estabilização, né, funcional dessa posição que nós conquistamos. Tá? Então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Então, é um tratamento bem objetivo nessa etapa interceptadora e deixar os outros dentes trocarem, deixar o crescimento aí surtir efeito, a erupção natural dos dentes, quando você normaliza a posição, ela também pode seguir aí pelo seu caminho natural. Lembrando, então, da Associação Grátis, quem puder, entre para conhecer, porque o projeto não vale a pena, são resultados muito bonitos que eles têm ali, e eles precisam da nossa ajuda. E aí eu entro pedindo para a Ivana compartilhar a tela dela e seguir nossa aula aí, nosso webinar do Júlio Laranja. Oi, Ivana, boa tarde. Oi, Elaine, tudo bom? Tudo ótimo. Então, vamos lá. Deixa eu achar aqui minha tela. Opa, o final não, pera lá. Só um pouquinho. Começar pelo final não dá, vamos lá. O início. Boa tarde, pessoal. Obrigada, Elaine, adorei participar desse webinar com você e com a Soraya, minhas colegas de Study Club, time One junto com o Maurício, no Hands-On.
é muito bom falar de uma coisa que foi o meu início da ortodontia. Eu comecei a ortodontia com a interceptadora, né? E tratar criança é uma coisa assim que eles têm uma empatia e uma troca de energia com a gente que contagia, né? Então, é um tratamento muito gostoso. Então, eu sou Invisalign Doctor desde 2004, mas trabalhando com as crianças quando a Line iniciou a partir de 2019. Então, hoje a gente já tem um número bom de casos, bons resultados, e eu vou mostrar para vocês, não o caso da Helena. Heleninha está aqui do meu lado, minha sobrinha neta, minha paixão, usando Invisalign, mas eu vou mostrar o caso do Tomás. Tomás, um paciente classe 2, que chegou no consultório com essa dificuldade de vedamento labial, né? E a queixa da mãe era exatamente essa, a falta de vedamento labial. E um paciente com idade cronológica de 10 anos, idade dentária adiantada e idade óssea mais compatível com a cronológica, ou seja, eu vou mostrar para vocês que ele está 1 ano e meio aquém do pico de crescimento. Bom, para uma classe 2, onde eu vou avaliar a posição de maxila, a posição de mandíbula, essa parte do crescimento para a gente é muito importante, né? Só que também tinha um histórico de uso de aparelhos ortopédicos, eu não cheguei a ver nenhum aparelho que ele usou, mas segundo a mãe, com um volume grande, e já fazia 3 anos que ele fazia uso de aparelho ortopédico. Bom, fiz e faço ortopedia funcional também, mas, poxa, o que será que ele não usa o aparelho? Será que eu vou manter um aparelho semelhante ao que ele já usava? E aí nós começamos a conversar sobre Invisalign. Sendo que esse paciente está numa fase bastante difícil. Difícil por quê? Veja, ele tem troca de dentes, tem dentes erupcionando sem ter esfoliado totalmente o tecido, eu tive que fazer a extração. Vendo a documentação desse paciente, eu noto que os outros tecidos também estão numa fase adiantada de esfoliação. Então, para o uso de alinhadores é uma fase difícil, né? A gente gosta do período intertransicional, onde a gente tem uma dentição mista estabelecida, né? Ou então, se você já está numa dentição permanente completa, mas nessa fase, mas o que a gente poderia fazer com esse paciente, assim, com o cuidado que nós deveríamos ter naqueles incisivos superiores projetados? Quando a gente observa cefalometricamente, ele tem uma maxila bem posicionada, com incisivos superiores vestibularizados e protruídos. A mandíbula num comprimento bom, porém com um crescimento vertical, fazendo com que, então, essa classe 2, ela ficasse bastante acentuada. E eu preciso de uma fase melhor para que eu estimule esse crescimento da mandíbula, e eu estou aquém. Então, eu tenho um problema dentário, eu tenho um problema em relação ao crescimento, um problema em relação aos aparelhos, e o que eu devo resolver para esse paciente. Elaine mesmo falou agora também de um bullying que a mãe relatou que existia pelo fato dele estar sempre com aqueles incisivos superiores, assim, ele não conseguia fazer o vedamento do lábio, então eles estavam sempre projetados, né? Então, removi os tecidos que precisavam, fiz um novo escaneamento, e aí fiz um planejamento com a expansão dos arcos e
trabalhar a relação antero-posterior com mecânica de elástico de classe 2. Então, aqui, no meu ClinCheck, numa visão frontal, o que a gente consegue observar? Essa expansão dos arcos, né? Então, nós conseguimos ver que tem os cuts, né, nos caninos superiores, e colei botão nos molares permanentes inferiores. Numa vista lateral, a gente consegue observar a correção dessa relação antero-posterior através de um jump antero-posterior e com essa mecânica de elástico. E foi o que eu comecei a fazer. E aí, já vendo aquela possibilidade da troca dos dentes, e foi assim, numa quantidade muito grande, e uma preocupação ainda maior em relação à adaptação dos alinhadores. Então, aqui, a gente já está numa fase um pouco mais adiantada, onde eu já estou com uma dentição permanente estabelecida, erupcionando caninos e premolares, e os alinhadores, ainda bem, pela forma e tamanho dos incisivos permanentes e pelo fato de ter colocado attachments nos molares permanentes também, o que dá para sentir o alinhador bem adaptado aos dentes. Então, esse foi um tratamento que eu comecei em janeiro desse ano, tá? E em junho, fazendo a avaliação mensal do paciente, em junho eu tive que solicitar o não uso dos elásticos, não pela falta dos caninos descidos, que eles estavam aqui adaptando o alinhador para que a gente colocasse o elástico. O elástico, ele conseguia ficar bem adaptado, mas pela falta de sobressalência que eu tinha, já não tinha uma sobressalência suficiente para que ele continuasse usando um elástico de classe 2. Então, hoje, começo de julho, né, mês 7, ou seja, 7 meses de tratamento, nós temos o Tomás com um perfil mais equilibrado. É claro que a gente vai precisar trabalhar melhor essa mandíbula, mas vejam, um vedamento labial bem agradável. Existe ainda um pouco de eversão, né, do lábio inferior, então você vê aqui um pouquinho marcado a região de mento, mas não tem contração de mentales para que aconteça esse vedamento labial, um sorriso mais harmônico, tá? Como eu falei para vocês, né, 27 estágios, hoje ele está no último estágio, ele está usando os alinhadores somente à noite, para que a gente mantenha essa relação anterior, né, a parte de inclinação e posicionamento dos incisivos superiores e inferiores, aguardando a erupção da avaliação no próximo mês, e no outro também, já falei para a mãe que provavelmente, se ele tiver ainda um pouco de mais tempo, né, que a gente precise para a erupção desses caninos, talvez coloque uma contenção fixa somente nos incisivos superiores e inferiores para manter esse posicionamento, né, mas o resultado que a gente tem dentro desse período, com o que nós tínhamos, né, de proposta e a resposta frente a um paciente assim que já tem um histórico de não resultado com o uso de terapia ortodôntica. Então, você fala, eu vou entrar com um aparelho, será que eu vou ter essa resposta? A gente trabalhando com os alinhadores, a gente percebe assim que as crianças, elas têm uma adaptação muito boa, elas conseguem usar de forma melhor, o alinhador, ele abraça bem os dentes, e a gente
tem essa resposta que nós estamos vendo aqui. Então, o Tomás em janeiro e Tomás agora em julho. Agora em julho eu fiz um novo escaneamento e o Progress Assessment. O que a gente observa, assim, é uma resposta muito boa em relação a essa relação antero-posterior, o posicionamento dos dentes. O que a gente tem de cor que não é verde, nós observamos assim que houve movimento, o dente tinha mais do que um movimento. Isso é bem interessante, porque muitas vezes a gente fala assim, poxa, eu estou com uma resposta que não é toda a cor verde que eu tenho, né, do Progress Assessment, e quando eu vejo e avalio cada dente, eu sei que eles tiveram a dificuldade de um movimento. No caso aqui dos molares, faltou um pouco de vestibularização, dos incisivos inferiores um pouco de intrusão. Então também me ajuda para seguir esse tratamento, né, com o que eu tenho que fazer mais de correção no caso do Tomás. E aí, hoje a gente tem esse sorriso e sem aparelho, usando só alinhador à noite como contenção, e a gente continua fazendo o controle dele e avaliando mês a mês até a decisão de colocar uma nova contenção ou não. Como eu falei para vocês, a partir de 2019 eu comecei tratando as crianças com alinhadores. Essas são algumas das crianças que estão em tratamento com os alinhadores. Eu gosto muito de tratar essa idade de paciente, e eu queria agradecer muito a oportunidade de poder mostrar para vocês um caso como o do Tomás, com uma resposta bastante positiva, como outros que eu tenho também com resposta positiva. Te agradeço muito, Elaine, por poder estar aqui mostrando um pouquinho de um tratamento. E agora eu vou passar para a Soraya, que vai mostrar o caso dela e finalizar esse nosso webinar. Olá, boa tarde a todos. Obrigada, Ivana. Vou pedir para... Olá, boa tarde a todos. Sou a Soraya. Muito bonitos os casos de vocês, Elaine, Ivana, parabéns pelos casos. O Júlio Laranja, ele vem com uma proposta, né, de tratamentos precoces, né, em crianças, tratamentos ortodônticos precoces em crianças. Eu acho que o foco que a Elaine falou mesmo, precisa focar no objetivo do tratamento, realmente cuidar daquilo que a gente precisa cuidar, né, tem a necessidade para o desenvolvimento dessa dentição, né, para preparar essa boca, então, para receber os dentes permanentes. Eu acho que esse é o foco principal. Sou consultora e palestrante da Team One. É um prazer estar aqui com vocês. Vou apresentar o caso clínico do Nicolas. Ele tem 8 anos, dentição mista, agenesia do 2.2, uma classe 2, divisão primeira, subdivisão esquerda, com desvio da linha média superior, e mordida profunda. Então, a gente optou por uma ortodontia interceptadora, né, com o objetivo, né, de recuperação do espaço entre o 2.1 e o canino descido desse mesmo lado. Ele foi tratado, então, com Invisalign First, com modalidade First. Foram 10 meses de tratamento, com trocas a cada 7 dias, trocas semanais. O que vocês puderam observar, então, nos tratamentos da Elaine e da Ivana, que são tratamentos rápidos, com resultados que provavelmente com a ortodontia interceptadora, tanto com ortopedia
ou aparelhos mesmo fixos ou removíveis, o tempo de tratamento provavelmente seria maior do que esses que vocês observaram, tá? Então, esse é um ponto importante de ser observado durante os tratamentos com alinhadores, e o que eu vou comentar também é em relação a posicionamento de incisivos, é a capacidade de manter, mesmo que a gente trate, então, com um avanço mandibular, da capacidade da gente poder manter essa inclinação dos incisivos superiores, tá? Que eu vou mostrar também nesse caso do Nicolas. Então, Nicolas, ele é beiçudinho, né? Então, ele tem os lábios bem carnudos, mas tem um perfil ósseo bom. Aqui um sorriso um pouco mais tímido. Classe 1, lado direito, classe 2, lado esquerdo, provavelmente pela agenesia do 2.2, um desvio de linha média superior, uma sobremordida, os arcos não tão atrésicos, né, mas a gente trabalhou um pouco com o formato dos arcos, principalmente por causa da assimetria, né, do quadrante 2, ter mesializado pela falta dentária ali. Vestibularização dos incisivos, mas bem pequena, e bases ósseas dentro do normal, padrão de classe 1 em relação às bases ósseas. As radiografias, então, as iniciais, panorâmica inicial, ele tem, então, o dente 2.3 já apontando entre o descido, o 6.3 e o 2.1, né, e observando essa radiografia, né, a gente definiu, então, em criar espaço na região de entre 2.1 e 6.3 para permitir a descida, então, do canino 2.3 naquele local, né? Então, a manutenção do dente descido, então, a gente optou por não extrair o 6.3 e permitir, então, a erupção do canino permanente. Então, o fechamento do diastema, então, mesializando o dente 2.1. Então, ele também está numa fase da dentição mista, né? Durante o tratamento, ele apresentou algumas trocas dentárias, então, também está entre a fase intertransicional e a segunda fase transicional, o perfil esquelético também bom, e vou apresentar para vocês o ClinCheck, essa primeira na vista frontal. O que a gente fez foi uma leve expansão dos arcos, uma distalização do quadrante 2, então vocês observem o aparecimento, então, do pôntico na região de 2.2, né, pela agenesia, então, criou-se um pôntico semelhante ao formato de um incisivo lateral. Clinicamente, observe, então, o fechamento de diastemas entre 1.1 e 2.1, uma sobrecorreção até da linha média, né, da correção da linha média, a aproximação, então, dos incisivos, tanto no 1.2 em relação ao seu adjacente, e aproximação do 2.1 em relação ao 1.1, fechando os diastemas, e abertura do espaço e mantendo o dente descido no local. Então, 6.3 foi definido, então, não ser extraído. Isso por quê? Porque pela agenesia, né, pelo o tempo que vai ser ainda definido a colocação ou não de algum implante no local, então pelo menos manter o osso ativo na região, a gente optou então por permitir a erupção, já que o germe do 2.3 estava localizado entre os dois dentes e não sobre o dente descido, então a manutenção do dente descido no local, né, essa foi a opção. Aqui na vista lateral, uma leve vestibularização dos incisivos superiores, foi optado então por intrusão anterior e inferior para correção dessa mordida profunda, a inclinação leve dos incisivos no sentido de lingualização, o não fechamento do espaço, a manutenção então desse espaço na mesial do 5.3, né, para permitir a erupção do 1.3 no local. Esse lado era o lado da classe 1, então não foi feito mudanças em relação antero-posterior, apenas no sentido da expansão. O resultado final, então, já com a troca do canino inferior e com os primeiros pré-molares, isso durante o tratamento, o resultado já melhora em relação à mordida profunda e o overjet do paciente. Na vista lateral esquerda, então, onde foi aberto o espaço, observe, então, que tem um movimento
de caninos molares descidos e primeiros molares no sentido de distalização, para ajudar na correção da classe 1, da classe 2, desse lado esquerdo. A abertura, observe então a abertura do espaço, a recuperação de espaço ali, que já aponta então a ponta de cúspide do 2.3 no local, um melhor relacionamento, então, ele sai de uma classe 2, os caninos, os pré-molares já se posicionando numa melhor classe 1, o canino permanente erupcionando levemente por lingual, né, e que isso numa próxima fase, provavelmente essa correção será realizada através de uma mesialização desse quadrante 3, né, para um encaixe melhor desse canino em classe 1. Numa vista oclusal, então, a recuperação de espaço, numa vista oclusal, a recuperação de espaço, então, com a expansão do arco, o movimento para distal desse quadrante 2, abertura de espaço, nem tanto pela vestibularização dos incisivos, que vocês observaram que eles já são levemente vestibularizados, então, controle dessa vestibularização, desse torque dos incisivos superiores, com fechamento dos diastemas. Vou colocar de novo a imagem para vocês. Apenas com a mesialização do 2.1, então com o fechamento dos diastemas anteriores, manutenção dos espaços para os caninos permanentes e a recuperação de espaço que era da região de 2.2 e que clinicamente, observem nessa fotografia oclusal final, já a ponta de cúspide do 2.3. A vista oclusal inferior, apenas com a expansão, o padrão first, que são molares primeiro, depois molares descidos junto com caninos, e abertura de espaços na região de caninos permanentes. E observe na figura, na fotografia final, já a troca, então, por caninos permanentes e a recuperação de espaço, abertura de espaços para a erupção desses caninos. Ali mostrando o estagiamento, né? Então, lembrando que o estagiamento first, ele vem molares, em primeiro lugar, no sentido da expansão, depois molares descidos com caninos descidos juntos, e no caso do quadrante 2, além desse movimento de expansão, foi feito, então, esse estagiamento em relação à distalização, em bloco, primeiro o primeiro molar, e depois, em bloco, os caninos e os molares descidos. Clinicamente, então, o que a gente observa? Uma sobrecorreção da linha média superior para o lado contrário, então, para o lado esquerdo. Eu tenho, então, uma melhora, uma pequena melhora da sobremordida, isso em uma outra fase a gente pode focar nessa situação, mas que o objetivo principal era a recuperação de espaço, né, da genesia, da região da genesia, que era a região do 2.2. E agora, permitindo, então, que é a erupção do dente 2.3 nesse local. As fotografias oclusais inicial e final dessa fase foram 10 meses de tratamento, trocando os alinhadores a cada semana, a cada 7 dias, paciente muito colaborador. A fotografia de sorriso, a inicial, que mostra a assimetria, então o incisivo central, o 1.1, bem no centro da face, e ele foi distalizado, então, e o 2.1 mesializado. Então, uma melhora, a correção, então, da linha média superior. E a radiografia, agora já com canino erupcionando na região, né, bem próximo, paralelismo das raízes, né, ao fechamento dos diastemas e a correção da linha média. Esse é o caso que eu queria mostrar para vocês. E lembrando então da importância, o que eu vejo muito é desse controle de torque dos incisivos, que muitas vezes com aparelhos ortodônticos ou removíveis ou fixos, que não sejam alinhadores, que englobam todas as faces dentárias, a gente tem mais controle sobre esses torques com alinhadores. Tá? Esse é o recadinho que eu queria passar para vocês. Passo então a palavra para a Elaine.
Oi, Sô, obrigada pela apresentação. É um caso muito legal ali. Nossa, eu achei incrível a quantidade de espaço que conseguiu recuperar com a distalização em bloco do quadrante 2, né? E que bonito ver o canino descer bem paralelo ali, que é a questão que você falou da manutenção, né? Óssea ali, deixar aquele rebordo ativo para caso ele queira ou precise fazer no futuro um implante, né? Então, essa é a abordagem que a gente tem que pensar, um tratamento curto, objetivo, mas que deve ser feito para que você tenha no futuro condições de ter escolhas e uma melhor situação clínica do caso. O caso da Ivana também muito legal, né? E como a gente sempre comenta, né? O diagnóstico acertado com a execução, o plano de tratamento correto, né, gente, que a gente tem que ter. Porque às vezes o paciente está em tratamento há muito tempo, mas com uma abordagem que não teve sucesso, e às vezes a insistência disso a gente acaba levando o paciente a um estado de desmotivação, né, e pouca eficiência, tá? Então é isso que nós queríamos falar. Então o tratamento interceptador com alinhadores, ele deve ser feito em várias situações clínicas de forma bastante objetiva, né, quando isso for prioridade, quando isso for uma necessidade e que todos os objetivos sejam muito bem descritos para os responsáveis, porque vocês viram que em nenhuma das três situações esse tratamento interceptador ele finaliza uma correção ortodôntica ainda, né? Ele só faz um ajuste, ele faz aquela parte inicial que é primordial para que o desenvolvimento continue ocorrendo de uma forma favorável, tá? Então, obrigada, meninas. Hoje foi muito especial ter vocês aqui, a gente juntas nesse horário. A gente normalmente faz o Study Club juntas, mas nunca ao mesmo tempo. Então, esse webinar foi muito especial e eu acho que a causa, ela merece, ela é nobre, né? Então, compartilhar um pouquinho para que todo mundo se sinta aí bem motivado a contribuir também. Lembrando todos vocês que os nossos webinars ficam sempre gravados lá no site da Team One, e esse também não será diferente, ele estará lá, quem perdeu o começo, quem perdeu o fio, quem quer rever, depois entre lá no site para que vocês consigam assistir novamente o nosso webinar. E só lembrando vocês que agora temos nossos cursos presenciais lá no Rio de Janeiro, em parceria com a doutora Ana Andrade. Nós estamos já rodando 2 cursos presenciais também em São Paulo, né? Um que chama-se Hands On, com a doutora Ivana e o doutor Maurício Casa, que vai ter agora em dia 20 de agosto, e um também presencial nessa semana ainda no Rio de Janeiro. Tá? Quem quiser fazer um curso presencial, teórico, prático, né? Ele tem a parte prática de escaneamento, primeira consulta, IPR e attachment, e também a teoria dessa jornada digital aí no consultório. Também um curso presencial de treinamento do programa CleanCheck. Agora, a turma de São Paulo já está com vagas esgotadas para julho. A gente vai entrar com uma nova turma em agosto, provavelmente. A Soraya venha, né, Sô? Para esse de agosto, acho que você já consegue dar esse curso conosco. Já estou vacinada, a segunda dose em agosto. Que beleza. E aí, o de julho, eu e o Maurício, e no Rio de Janeiro, a doutora Ana Andrade. E no curso de agosto, Soraya volta para os nossos cursos presenciais também no escritório em São Paulo. Mas a gente roda um online ainda, que é o Step One, falando sobre a previsibilidade do planejamento virtual. Eu e a Soraya, 3 noites, online, vagas abertas, já inscrições abertas, 3, 4 e 5 de agosto, e nesse curso nós falamos bastante sobre protocolos de tratamento para planejamento virtual, pontos de sucesso, né, e o que é preciso prestar atenção no planejamento quando a gente vai revisar e aprovar ele com segurança, tá? Então, sobre teoria apenas sobre planejamento virtual, mas que é muito importante para que vocês construam um bom setup. Lembrando sempre que os alunos Timon e os afiliados a Braulo têm 20% de desconto em todos os nossos cursos, tá bom? Lá no site tem mais informações também sobre a consultoria do TPS, que vocês já conhecem, né? Um serviço de auxílio para a revisão e avaliação de casos. Não deixem de entrar. Quem quiser mais informações, acessem o site team1.one. Muito obrigada a todos, gente. Contribuam, conheçam, apoiem o projeto UNAM, que é um projeto que nós estamos apoiando esse ano. E Ivana, Soraya,
Um beijo, obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, Ivana. Obrigada, Elaine. Obrigada, pessoal. Obrigada, meninas, mais uma vez. Um beijo, gente. Boa tarde. Bom trabalho a todos. Tchau, tchau.